Boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo. Essa atividade se insere no quadro de uma nova agenda do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados. Hoje, graças aos nossos amigos do CPD, que eu queria agradecer, nós somos online, pela primeira vez, todas as palestras anteriores e futuras estarão hospedadas no site da UNE, do CPD. Pela primeira vez estamos online, estamos muito felizes por isso. Então, essa atividade, nós temos o ciclo de conferências de estudos avançados em ciências e humanidade, que havia 150 pessoas na quinta-feira passada, discutindo novos paradigmas da ciência. Nós temos também o ciclo de cinema, que tem um público seleto para qualificado. E temos um outro ciclo junto com a Associação de Docentes, que se chama Universidade do Futuro. Nós teremos no segundo semestre atividades com a ONU, teremos um curso pela Unesco, do programa MOS, que é Management of Social Transformation, né, Gerência das Transformações Sociais, junto com o Flaxo, o professor Emir Sada e outros. E vamos inaugurar esse mês a Galeria de Artes Visuais do ILEA, com uma exposição sobre astronomia, os céus, o mundo, a qual inclusive haverá um passeio noturno até o observatório lá no meio dos macacos urbanos, ali, aqui no morro da URSS, aqui atrás. Então nós estamos tentando e queremos pedir a colaboração de vocês para realmente criar uma nova fase no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, como existem outros tantos pelo mundo afora. Por isso vai estar passando uma lista, se vocês quiserem sugerir filmes, todos aqueles até que não foram proibidos há mais de 21 anos, poderemos passar aqui. Bom, então essa atividade, como temos vários professores visitantes, nós criamos essa atividade chamada Oficinas do ILEA, que tem diferentes formatos, né? Houve uma primeira, que foi uma reunião de trabalho com o professor Pedro Espanha, da Universidade de Coimbra. Teremos essa conferência e debate, principalmente com o Dr. Jerome Mellon, do setor de reforma do setor da divisão de forças da paz, do setor de reforma do setor de segurança, do qual ele é um dos responsáveis mundiais. Ele fez a gentileza de vir aqui, numa viagem privada ao Brasil, vindo do Mali e de outros países, morou em vários países, inclusive em Bósnia. Então, essa oficina que nos dá uma maleabilidade, nós vamos receber no dia 20, aí, para uma oficina de trabalho, o professor Alfredo Vega Neto, do Centro Edgar Morin de Paris. Nós vamos criar aqui uma rede de pesquisa sobre complexidade nas ciências e nas humanidades.
Bom, e nós temos vários parceiros, um deles é o Tribunal de Justiça. Eu pediria ao nosso colega, amigo, doutor da Universidade de Paris, Humberto Supra, que fizesse uma saudação amanhã. Graças a ele seremos recebidos no Tribunal de Justiça. Muita satisfação, queria saudar o professor Jérôme Melon, né, professor francês, canadense, Quebec, e o professor José Vicente, que foi meu orientador na tese de doutorado em Paris, foi convidado para fazer parte, porque é uma pessoa com muitos vínculos com a França, inclusive fez o seu doutorado na Universidade de Nanterre. E eu sou formado em Direito, sempre adentrei também nas Ciências Sociais, fiz a especialização em Ciência Política e a minha tese de doutorado que eu defendi na França ela é metade Direito e metade Sociologia, sobre o extermínio de meninos de rua no Brasil. Então eu sempre tive essa preocupação e aqui eu gostaria de fazer referência ao nosso tribunal, os juízes gaúchos, que são sempre muito abertos, os juízes que servem de modelo ao resto do Brasil. Nós somos pioneiros, nós tivemos aqui o direito alternativo, que é uma maneira de interpretar o direito de acordo com a realidade social, de preferir o valor de justiça à lei puramente, a lei fria, a ser aplicada de maneira rígida, né, e contra o positivismo jurídico. Então, o Tribunal de Justiça se sente gratificado de poder, de uma maneira quase que simbólica, né, participar e receber amanhã o professor Melon, na companhia do professor José Vicente. Espero que lá também. Então, nossa saudação, professor Melon, e até amanhã no aguardaremos. Obrigado. Também queria dizer que isso é uma promoção conjunta com o Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania, aqui o professor Alex Teixeira, vice-coordenador do grupo. Nós montamos, felizmente, um grupo que conta com 5 ou 6 autores em inglês, para o alemão, para o francês, para o espanhol, um grupo chinês. Então, é um grupo de pesquisa curioso por isso. Então, aqui nos ajuda a professora Melissa Pimenta, que vários conhecem, jovem professora desse instituto, e da Defensoria Pública, nossa aluna de mestrado, a socióloga Laura, que vai também nos ajudar na tradução. Então, vou apresentar brevemente o Dr. Jérôme Melon. Então, essa seria advogado de nacionalidade original canadense-francesa, e então, trabalha nesse departamento de Peacekeeping Operation, né, de Forças da Paz da ONU, num setor sobre a lei e instituições de aplicação da lei e da segurança, em especial no setor da unidade de reforma do setor de segurança, que é uma questão que atinge vários países, inclusive o Brasil, a necessidade de pensarmos a reforma. Eu gostaria de público agradecer. Hoje estivemos visitando o território da Paz, falou para o Chefe Superior da Brigada Militar. Amanhã nós estaremos no GGI, que é a forma de gestão integrada do Estado, de todos os órgãos envolvidos em segurança pública. Estaremos sendo recebidos pelo reitor dessa universidade, pelo Tribunal de Justiça e pela reunião de trabalho. E talvez só para tentar um churrasco, esperamos. Então, é uma grande honra recebermos o Dr. Jérôme Melon, e certamente será a primeira de muitas vindas dele ao Brasil e a Porto Alegre. Então, lhe apresento, ele falará em inglês, responderá em inglês, francês, fará todas as perguntas. Muito obrigado, professor. Boa noite. Good evening, everyone. Boa noite
My name is Jerome Mellon. I do work at the United Nations for the Department of Peacekeeping Operations. Meu nome é professor Jerome Mellon, faço trabalho para o Departamento de Manutenção da Paz da ONU. Who in the room has ever heard about the Department of Peacekeeping Operations? Quem de vocês já ouviu falar do Departamento de Manutenção da Paz? Okay. I'm also a lawyer from Canada. I'm a French citizen, and I've lived in Kosovo and in the United Kingdom and now in the US. Ele é de origem canadense, também é um cidadão francês e já viveu no Kosovo. So unfortunately, my Portuguese is not that good. What I would like to do, though, today with you is to introduce you to concepts that the United Nations utilize in the area of security sector reform. O que gostaria de fazer hoje é apresentarmos alguns conceitos, da ONU na área de reforma do sistema de segurança. Now, for many of you, the United Nations might be something not very well known. The department I work in, even less known, and security sector reform, a totally new concept. Muitos de vocês talvez não conheçam bem a ONU, o departamento no qual eu trabalho, e muito menos ainda o setor de reforma da segurança. So what I would like to do with you tonight is demystify a little bit of those concepts, because as you will see, they mix political science with diplomacy, sociology with anthropology, and even historical analysis and other sciences, all in the same concept. Então, o objetivo do Jerome é desmistificar esses conceitos, que às vezes misturam um pouco ciência política com diplomacia, sociologia com antropologia, e tornam um pouco confuso. Obviously, my point of view is one from the United Nations in terms of perspective. You might have some questions, you might have some comments, so hopefully there will be at least a little bit of time for questions and comments at the end. O ponto de vista que ele apresenta é o da ONU, ele espera que vocês tenham questões e comentários a fazer. So, before we go into the concept of security sector reform, maybe just a few words about the United Nations themselves. Antes de entrar na questão da reforma do setor de segurança, ele vai falar um pouquinho das Nações Unidas. As I hope you know, the United Nations is an international organization made of member states, countries. As Nações Unidas é uma organização internacional composta por Estados-membros. There are currently 193 member states of the United Nations. São um total de 193 Estados-membros atualmente. And they have, they are mandating, or they are giving tasks to UN agencies and departments, including my department. Aos quais são atribuídas tarefas, incluindo tarefas dadas pelo setor no qual ele trabalha. Which means that at the end of the day, my organization works for countries, countries work for you, so I kind of work for you. No final, a organização trabalha para esses países que trabalham no limite para vocês. One example of the way member states will give my department tasks and work is through the United Nations Security Council, which many of you might know. Uma forma dos estados atribuírem tarefas, por meio do setor de Conselho de Segurança. The Security Council might ask my department to help a country in getting out and rebuilding after a war. Então, por exemplo, o Conselho de Segurança pode pedir apoio para ajudar o país a sair de uma situação de conflito.
A very recent example is Mali. Exemplo muito recente é o do Mali. Within the next few days, the Security Council is expected to ask my department to deploy a new UN peacekeeping operation in Mali. Então, dentro de alguns dias, o Conselho de Segurança, né, vai pedir ao setor de trabalho, né, apoio para novas operações de manutenção da paz no Mali. Now, that peacekeeping operation, like other peacekeeping operations, will or might be tasked to support security sector reform. Essa operação de manutenção da paz pode ser solicitada, né, a atuar no setor de reforma da segurança. So, my department is only one entity within the United Nations organization. O departamento no qual ele trabalha é apenas uma das organizações que integram as Nações Unidas. There are many others, maybe some of you know, for example, the PNUD that is present in Brazil, but there are dozens and dozens more. Algumas talvez vocês conheçam, por exemplo, o PNUD, né, mas há inúmeras outras. And therefore, tonight I'm obviously presenting a perspective that's very much from my department, but I will try to be more broad to represent the view of the entire United Nations organization. Naturalmente, a perspectiva que será apresentada é a do setor de reforma e segurança, né, mas na medida do possível, o G1 vai tentar dar uma visão mais ampla possível. So, with that introduction, I would like to now get more into the substance of tonight's topic. Então, depois dessa introdução, agora ele gostaria de entrar mais, né, no cerne da questão, do assunto de hoje. As I said, I'm a lawyer, so I feel very comfortable starting with definitions. Como advogado, ele se sente muito confortável dando início com definições. And this is what I will do with you now for the next few minutes. É isso que ele vai fazer agora nos próximos minutos. In the expression security sector reform, there are three concepts: security, security sector, and security sector reform. Então, neste termo, né, há três conceitos diferentes: segurança, setor de segurança, né, e setor de reforma da segurança. So let's go step by step. Então, vamos passo a passo. The first definition is security. A primeira definição é segurança. What is security in the perspective of the United Nations? O que é segurança na perspectiva das Nações Unidas? Well, the United Nations definition is very broad and involves the security of the people, but also the security of states. A definição da ONU é muito ampla, mas envolve tanto a segurança das pessoas como a segurança dos estados. The United Nations recognizes that it's not one or the other, it's both, and they're very linked. As Nações Unidas reconhecem que não é só um ou outro, mas que ambos estão profundamente ligados. To illustrate this, I'm putting in a table on the screen the evolution that we have seen of the security sector over the years. Para tornar isso mais claro, ele está apresentando uma tabela, né, onde a evolução do conceito deve ser explicitada. Initially, the concept of security, let's say 40, 50 years ago, was very much focused on military security and the security of the state. Inicialmente, uns 40 ou 50 anos atrás, né, o conceito de segurança estava muito ligado ao militarismo e à segurança do Estado. The evolution that has happened, as you might know, over the last couple of decades is towards non-military security and security of the individual or the citizen. A evolução que ocorreu nos últimos 20 anos tem sido na direção a uma segurança não militarizada, né, a segurança do indivíduo. This is very important to understand because the United Nations, although being an organization made of countries, recognizes that the individual is at the center of security.
Isso é muito importante ter em mente, porque embora as Nações Unidas seja uma organização composta por Estados-membros, né, o foco, o centro da sua atuação é o ser humano, o individual. The second definition is that of security sector. A segunda definição é o setor de segurança. The United Nations recognizes that every country has the right to define its own security sector. As Nações Unidas reconhecem que cada país tem o direito de organizar o seu próprio sistema de segurança. For example, Brazil might want to decide that some elements of its institutions are part of the security sector or not. Por exemplo, o sistema de segurança, as instituições de segurança no Brasil podem decidir que algumas instituições vão fazer parte do sistema de segurança e outras não. In 2008, the Secretary General of the United Nations decided to adopt a definition, a working definition for us, for the UN, to work with. So it's a basic, generic definition of security sector. Em 2008, o secretário-geral das Nações Unidas decidiu adotar uma definição básica, uma definição fundante, né, desse conceito de segurança. The definition is on the screen. It is in English. Apologies. And I will highlight a few components. A definição está em inglês, né, tá na tela, e ele vai destacar alguns componentes. First of all, the security sector describes structures, institutions, and personnel. Em primeiro lugar, o termo descreve estruturas, instituições e pessoas. So, according to the United Nations, the security sector is not only about institutions, it's also about structures, it's about the people who make up those institutions of security. Então, não é apenas estruturas e instituições, mas principalmente as pessoas, né, que são envolvidas com a manutenção da segurança. More importantly, and that's one of the key points of this definition, Mais importante, e esse é um dos pontos centrais dessa definição, is the fact that security sector includes those responsible for management, é o fato de que essa definição inclui aqueles que são responsáveis pela manutenção, pelo gerenciamento, da gestão, provision, né, provisão, né, and execução oversight e supervisão of the security in a country. da segurança em um país. So again, when we talk about security sector, it's not only about those institutions delivering security. Então, quando se fala do setor de segurança, não é apenas não se fala apenas das instituições, né, que provêm a segurança. It's also about those institutions managing and supervising security. Inclui também as instituições que, né, fazem parte da gestão, né, e a supervisão do processo de segurança. The Secretary General then gave examples of what I just said in the rest of the definition. Então, o secretário-geral deu alguns exemplos no resto da definição. So some of them are very obvious: defense, law enforcement institutions, prisons, intelligence services. Algumas são muito evidentes, como defesa, né, aplicação das instituições de aplicação da lei, né, sistemas de correção, serviço de inteligência. However, as I just said, the definition also includes management and supervision bodies like the parliament, like ministries, and even civil society groups and other non-state actors. Essa definição também inclui, né, setores mais amplos, né, como parlamentares, o próprio parlamento, né, as instituições da sociedade civil, o setor jurídico. So again, I would like to put that in a graphic representation on my next slide. Então, no próximo slide, ele vai representar isso graficamente.
So on this slide, I have put the various components of the security sector divided by groups. Então, nesse slide, os diversos componentes do setor de segurança estão divididos em 4 grupos. The first group is the state, the statutory. The statutory security actors that I just said are more obvious to people. The police service, the military, the gendarmerie in some countries, criminal courts and prisons. Então, o primeiro são os atores sociais estatutários, né, responsáveis pela segurança, as forças de defesa, as forças paramilitares, os serviços de inteligência, a própria polícia, né, as polícias de fronteira, as cortes criminais, as prisões, o sistema penitenciário. Now, the Secretary General also says that within the security sector should be included formal oversight or supervision mechanisms. Segundo a Secretaria-Geral, é preciso incluir nessa definição, né, mecanismos formais de supervisão, né, Those include ombudsman offices, the legislature or parliament, and internal oversight structures such as a police internal oversight body. Trata-se, então, portanto, de mecanismos de controle externo, né, do próprio corpo legislativo, né, secretarias de ombudsman, que é o termo, né, de ouvidorias. And then the third group, which some people have more difficulties in including in the security sector, are non-state supervision actors. Também é preciso incluir na definição, que às vezes é difícil a gente conceber, né, são atores que não fazem parte das instituições do Estado. Those include NGOs, media, religious groups, citizens or traditional leaders. Que incluem ONGs, a mídia, grupos religiosos e os próprios cidadãos. Those actors have a supervision function that is non-statutory, but nonetheless very important. Esses grupos e organismos têm um papel de supervisão, né, que não é ligado ao Estado, mas não é menos importante por isso. Now, obviously, the most controversial is the fourth group, because we're talking about non-statutory security actors. Evidentemente, o quarto grupo é o mais estranho, porque é aqueles que envolvem atores não estatutários, né, que também não se incluem nesse grupo que ele falou anteriormente. Some of the most obvious are perhaps private security companies. Um dos mais óbvios seria as empresas de segurança privada. But the Secretary General of the UN also says that we should include in the security sector groups that are providing insecurity. Mas o secretário-geral também diz que é preciso incluir nesse grupo, né, membros que não contribuem para a segurança, contribuem para a insegurança. Therefore, we at the United Nations believe that in order to have a good picture of the security sector in a country, we need to include those groups, even if they have a negative impact on security. Então, mesmo que eles tenham um impacto negativo sobre a segurança, esses grupos precisam ser incluídos. This is simply because we believe that ignoring those groups is a bigger risk than putting them in the picture. Isso porque acreditamos, né, que ignorar esses grupos, né, contribui para o risco, né, no quadro mais geral. You might have a reaction to that or questions later, and I'll be happy to answer. Questões podem ser colocadas, né, e ele vai responder a esse respeito. The third concept is that of security sector reform. O terceiro conceito é o de reforma do setor de segurança. So as we've seen, the UN takes a relatively broad approach to security,
and describes security sector also relatively broadly. Então, as Nações Unidas definem, né, a segurança de uma forma bastante geral e também o setor de segurança de uma forma bastante ampla. The definition of security sector reform tries to narrow down the concept so that it's more easy to work with. Então, esse conceito de reforma do setor de segurança tenta especificar melhor, né, essas definições. The Secretary General describes security sector reform as a process. A reforma do setor de segurança é descrita como processo. So, security sector reform is not a philosophy or a broad approach or immaterial idea. It is a process that goes from A to B. Então, não se trata de uma filosofia ou de uma ideia, né, de um paradigma, trata-se de um processo que tem um início e tem um fim. The security sector reform process, and this is perhaps the most important point that I will keep repeating tonight, and I apologize in advance, is that the process should be led by national authorities. Então, dos aspectos mais relevantes que vai enfatizar durante toda a explanação é que esse processo é de responsabilidade dos Estados. So the United Nations never reforms security sector. The United Nations supports security sector reform. As Nações Unidas, elas dão apoio a esse processo de reforma do setor de segurança. Ela não conduz, ela dá apoio. So, and then the Secretary General goes on to explain what is the objective of that process. Então, o secretário-geral, né, continua explicando qual é o objetivo desse processo. The objective has two elements: O objetivo tem dois elementos. to reform the security sector so that it becomes effective, but also accountable. Reformar o setor de segurança, né, não apenas para que ele se torne efetivo, mas que ele se torne responsável. Therefore, those two objectives are our main guidance and our main objectives when we at the UN support a reform process, no matter where in the world. Então, esses dois objetivos, né, são os principais quando o setor, né, de reforma de segurança, né, apoia qualquer processo em qualquer país, não importa onde. The definition then ends by recognizing the importance of respect for human rights and for the rule of law. Então, a ênfase é pelo respeito aos direitos humanos e às leis. So those were the three concepts I wanted to highlight. And in terms of security sector reform, I would like to get a little bit more into the details with you. And this is where you will see other aspects of social sciences emerging. Então, agora, a partir dessas definições, né, tudo isso será detalhado, né, melhor, e aí ficarão evidentes as relações com as ciências sociais. The United Nations believes that in order for security sector reform process to be effective, it needs to be based on the needs, the threats, the objectives, and the vision of the state and its people. Então, as organizações das Nações Unidas acreditam que para essa reforma do setor de segurança ser efetiva, ela tem que se basear nas necessidades, na avaliação dos riscos e em uma visão específica. This is why I've put those words as a background, a gray background, on which we will build the security sector reform process in the next, in that slide. Então, ali ele colocou no slide as necessidades, as ameaças, os objetivos e a visão, né, que vão ser a base para toda essa discussão que ele vai apresentar agora. That vision for the future of a security sector
is usually expressed in a national security policy. Então essa visão é geralmente traduzida na política nacional de segurança. But how do you get a national security policy together? Mas como se tem uma política de segurança You need coerente? to know about the needs and the concerns of the population. Preciso saber as necessidades e as preocupações daquela dada população. This is why the United Nations is supporting what we call dialogue processes by which the authorities interact with the population in an open manner to define those needs and concerns. Então é por isso que as Nações Unidas prestam aquele apoio que já foi mencionado e não guiam esse processo de incentivar os estados a proporem diálogos com suas populações para que então democraticamente cheguem a essa questão das suas necessidades, de suas propostas. Those dialogues, those policies, that vision I'm talking about is what I've put in that triangle at the top of the diagram, which I would call the sector-wide level. Então ali naquele triângulo ele coloca essa perspectiva dos diálogos, das políticas públicas, que ele vai chamar de uma compreensão mais ampla do setor de segurança, do conceito de segurança, do processo todo. Now, this process or this vision will then lead to the reform of institutions. Então é essa visão que é a base e vai guiar toda a reforma do setor de segurança. Which I've illustrated on this diagram with pillars. Então que ele ilustrou nesse diagrama com essas barras. Once a country knows where it wants to go, Então, quando o país sabe onde quer chegar e para onde quer ir, the United Nations also helps in getting there. então, as Nações Unidas dão o apoio para chegar lá. That journey is called security sector reform. Essa jornada, então, é chamada de reforma do setor de segurança. And we support, for example, police reform, prisons reform, judiciary reform, the capacity building of parliaments, etc. Então, essa reforma, ela dá apoio para reformas das polícias, do sistema penitenciário, dando capacitação também para membros do parlamento e a reforma do judiciário. Those are components of the security sector, and that's why I called it component level. Então, esses são componentes dessa reforma que ele chama de o nível dos componentes. Desses componentes. So if you had anything, really anything to remember from tonight, it would be that graph. Então, se vocês têm que lembrar de alguma coisa dessa noite, por favor, lembrem desse gráfico. I'll make it a little bit more complex, but those are the two levels at which the United Nations supports security sector reform around the world. Então, ele vai fazer uma relação um pouco mais complexa, que é a base de toda a política das Nações Unidas para a reforma do setor de segurança. Again, I could give many examples. I've had the privilege of working on the reform of those components and that sector-wide level in many countries around the world. Então, ele agora vai passar os exemplos que ele teve o privilégio de participar de reformas desses componentes em muitos países do mundo. But my area of expertise is actually at the sector-wide level, helping countries to identify their vision for the future of their security sector. Mas a área de expertise dele, o métier dele, é ajudar esses países, prestar esse apoio para que identifiquem qual é a sua visão de segurança pública. Now, in addition to those components and that sector-wide level, security sector reform is concerned with what we call cross-cutting issues. Então, além desses componentes que já foram citados, é necessário levar em conta esses temas transversais que são apresentados em azul.
I present only a few. There are some more, but it includes human rights, gender, child protection, etc. Então, tem muitos mais, mas ele aqui apontou alguns, né, que é governança e controle externo, gestão, incluindo a questão financeira, orçamentária, direitos humanos, gênero e proteção da infância e juventude. In addition to those elements, there are activities that the United Nations supports that are related to security sector reform, and I've presented them on the side. Então, além desses componentes e desses temas transversais, há uma série de atividades relacionadas à reforma no setor de segurança. Those includes United Nations support to small arms control, transitional justice, or election processes. Então, alguns que podem ser citados é a questão do controle de armas ou desarmamento, né, a justiça de transição e as eleições, né? So this graph is to explain how the United Nations supports security sector reform at various levels, with various elements, and in parallel to various processes. Então, esse gráfico demonstra como as Nações Unidas dão suporte para essa reforma do setor de segurança com seus mais variados componentes, níveis e atividades. As you can imagine, reforming or helping to reform a vision or an army or a police service is very much a political process. Então, como vocês podem ver, promover a reforma, promover essa visão para uma reforma de um exército ou de uma polícia militar é muito mais, né, político do que técnico. Therefore, people at the United Nations working on security sector reform are very often more political scientists than technicians. Então é por essa razão que os profissionais que trabalham nas Nações Unidas são muito mais, por exemplo, cientistas políticos ou politólogos do que meramente técnicos, sem uma formação específica na área da política. In addition, we need to understand the culture, the needs, the history of the people, and therefore we need staff who are sociologists or even background in history. E também é necessário compreender a cultura, né, local, essas necessidades locais que advêm da população, a história, a trajetória dessa sociedade, para que essa visão possa ser promovida, e é por isso, então, que há profissionais com uma formação, seja na sociologia, seja na história, para trabalhar nesse setor. So this is quite complex. I hope it's not too much material for an evening, late evening. Então ele espera que não seja complexo demais, nem que seja, aliás, é muito complexo, mas ele espera que não tenha apresentado tanto material para uma única noite. The United Nations, as I said, supports those reform processes all around the world. Então, né, eles prestam apoio para a reforma do setor de segurança ao redor do mundo. In terms of my department for peacekeeping operations, our main focus is on countries in Africa. Então, o setor dele é focado nas operações de manutenção da paz, ele é focado, então, nos países da África. We've had other experiences, obviously, in other countries of other continents, such as Timor-Leste or Haiti. Mas eles também tiveram experiências em outros continentes, em outros países, como Timor-Leste e o Haiti. I'm putting here on the map some of the countries with the name of the UN mission where we have supported or are currently supporting security sector reform. Nesse mapa ele mostra os títulos, né, as siglas das missões que hoje estão atuando ou que já atuaram nos mais diversos países. I will not go through all the acronyms. The UN really love acronyms. Ele não vai
expor todas as siglas, porque a ONU adora essas siglas, mas são importantes para reconhecer quais as missões que estão acontecendo. But the objective of this slide, the two objectives are to say that first of all, there's a heavy focus on the African continent, and there is quite a multiplicity or a large number of countries where we offer support on SSR. Então, mas é muito claro, através desse mapa, ver que há foco muito forte na África, né? E também a multiplicidade de locais e de missões hoje, né, que a ONU vem desenvolvendo ou já desenvolvendo. Again, I'm not an expert in all those countries, but if you have questions on some of those cases, I can try to answer at the end. E ele está à disposição, né, para no final da palestra, caso você tiver alguma dúvida sobre algum caso específico, elucidar as dúvidas ou discutir sobre os casos. In those countries, we support a wide range of activities. As I said, police reform, it could be justice reform, it could be prisons reform. Nesses países, eles prestam apoio para uma série de atividades relacionadas à reforma do setor de segurança, como reforma das polícias, reforma do sistema penitenciário, reforma judiciária. But at the more political level, you remember the green triangle, we support processes through some of those activities I've put on the slide. Mas se você levarem o gráfico anterior com aquele triângulo verde, eles prestam apoio a diversos processos relacionados às atividades que foram discutidas anteriormente. For example, in Liberia or Timor-Leste, we did support a national dialogue on security sector reform. Por exemplo, na Libéria e no Timor-Leste, eles dão apoio para um diálogo amplo sobre a reforma do setor de segurança. In Burundi and Somalia, we've assisted the government to develop its national security policy. No Burundi e na Somália, por exemplo, eles têm prestado apoio para que esses países desenvolvam a sua própria política pública de segurança. In Congo and South Sudan, we've assisted the authorities with developing their legislation on security sector. No Congo e no Sudão do Sul, eles têm prestado apoio para o desenvolvimento da legislação específica sobre segurança pública. In Congo and Burundi, we've built the capacity of oversight and supervision actors. No Congo e no Burundi, eles têm dado suporte para a construção de pessoal e de instituições de controle externo. So those are just a few examples of what we can do to support countries getting out of a crisis or getting out of a conflict to make their security sector effective and accountable. Então, esses são apenas alguns exemplos de como eles prestam apoio a esses países para que construam o seu setor, né, as suas políticas do setor de segurança com transparência e efetividade. Esses países que estão saindo de situações de conflito e de crise, especialmente. The United Nations is also involved in supporting security sector reform in contexts that are not coming out of conflict. Mas também as Nações Unidas têm prestado apoio para países que não estão saindo de situações de crise ou de conflito, mas que queiram pensar e ter uma visão de acordo com o conceito das Nações Unidas sobre segurança pública. In those countries that we call perhaps countries in transition or new democracies, the United Nations will support similar elements but in a different way. Nesses países que eles chamam de novas democracias ou em países em transição, né, as Nações Unidas têm prestado apoio para pensar o setor de reforma da segurança. Again, if you want more examples of those, I can provide later. Então, se vocês quiserem mais exemplos, ao final da palestra, está à disposição. In 2008, the Secretary General also adopted a series of 10 principles on how the United Nations should support security sector reform.
Em 2008, o secretário-geral, né, adotou 10 princípios, né, de como isso deve ser feito, né, o estabelecimento desse sistema de reforma do setor de segurança. Those principles are very important, especially for me, because they are my instructions. Esses princípios são extremamente importantes porque, no caso do GEOM, são as suas instruções. So the Secretary General is telling the United Nations staff how to support security sector reform, and those, I'm going to go through 10 principles that guide our work. Então, ele está dizendo para os seus funcionários, para o seu pessoal, né, como direcionar esse trabalho, né, em cada um dos países em que eles prestam apoio. You will notice throughout those 10 principles how politically sensitive the security sector reform can be. Ao enumerar os 10 princípios, vai ficar evidente, né, como a reforma do sistema de segurança é uma questão sensível politicamente. Therefore, we need to be quite careful in how we present our support to security sector reform. Então é preciso ser extremamente cuidadoso na forma como se apresenta a reforma do sistema de segurança. The first principle that the Secretary General adopted is about the goal of security sector reform. O primeiro princípio é sobre o objetivo da reforma do sistema de segurança. I told you earlier that I would repeat myself, and I'm going to do it now. Bom, ele disse antes que iria se repetir, já vou fazer. Is that the goal of the UN is to support states and societies in developing effective and accountable security institutions. O objetivo da ONU é prestar apoio, né, para que o sistema de segurança nacional se torne efetivo e responsável. So again, those two elements of the goal are part of my orders when I want to support security sector reform. Então, esses dois objetivos são parte das ordens que ele tem quando ele desenvolve esse trabalho. Secondly, the Secretary General says that security sector reform should be undertaken on the basis of a decision. Em segundo lugar, né, a reforma do sistema de segurança deve ser desenvolvida, né, com base em uma decisão nacional, de âmbito nacional. It could also be a decision of the Security Council Pode ser uma decisão do Conselho de Segurança or the General Assembly of the UN. ou uma resolução da Assembleia Geral. It simply means that security sector reform needs something to start it, a decision that will officially make the process start. Isso quer dizer que o sistema de reforma de segurança, né, das reformas de segurança, perdão, precisa de um ponto de partida para começar. Obviously, it's always better when it's a national decision rather than a Security Council order. But if peace and security is at risk, the Security Council acts and decide that reform should happen. É evidente que é melhor que seja uma decisão da nação, do Estado, né, e não do Conselho Nacional de Segurança, mas evidentemente que numa situação de crise ou de conflito, né, a defesa dos direitos, né, das pessoas tem que vir primeiro. Which can be a little bit tricky when you look at the third principle. Que pode ser um pouco complicado, pode ser um pouco complicado quando a gente olha para o terceiro princípio. The third principle is that our support must be based on national ownership. O terceiro princípio, né, precisa estar ancorado em proteção nacional. Apropriação nacional? Therefore, we believe that security sector reform should only happen if the national authorities are leading the process. Então, essa reforma só pode acontecer se as lideranças nacionais, né, estão envolvidas no processo. Which means that it's much better if it's a national decision than a Security Council imposed mandate.
Então, evidentemente, então, é muito melhor ser uma decisão nacional do que algo imposto pelo Conselho de Segurança da ONU. This concept of national ownership is very important for me, and I strongly believe that without national ownership, security sector reform cannot be successful. Esse conceito, né, de apropriação nacional, ele é extremamente importante, né? Sem ele não se pode desenvolver o processo de reforma do setor de segurança. The fourth principle says that the United Nations approach to reforming to supporting security sector reform must be flexible and tailored to the context. O quarto princípio é que a abordagem das Nações Unidas para a reforma do sistema de segurança precisa ser flexível, né, e adaptada, né, adequada ao país, à região, ao seu contexto. This is linked to what I said earlier when I said that people working on security sector reform need to know about the context, about the history, about the culture, about the politics. É por isso que o pessoal das Nações Unidas que trabalha nesse setor precisa ter um amplo conhecimento da história, da cultura, do contexto social e econômico do lugar onde vão fazer a sua intervenção. You might ask me, is there a template or a model process for reform that we can use in every country? Vocês podem se perguntar se existe um modelo, um padrão, né, de reforma do sistema de segurança que pode ser usado em qualquer país. So there is no such model, and we need always to make sure we adapt our assistance to the context where we work. Não existe esse modelo, então eu preciso ter certeza, né, de que os profissionais se adaptem ao contexto do país. The fifth principle is that our support to security sector reform should be sensitive to gender. O quinto princípio é que a abordagem precisa ter sensibilidade de gênero. It means that we, as the United Nations, need to convince or help countries in making sure that men and women, boys and girls, all have their needs considered and addressed. Isso significa que tanto homens quanto mulheres, meninos como meninas, precisam ter as suas necessidades atendidas igualmente. Obviously, we cannot take decisions for a government, but we can obviously advocate or try to convince. Evidentemente que não podemos tomar decisões por um governo, em nome de um governo, mas podemos sempre defender nossas posições. The principle number 6 is that a security sector reform framework is essential. O sexto princípio é que uma estrutura, né, de reforma no setor de segurança é essencial. It means that reform process cannot exist in a vacuum. Esse processo, portanto, não pode existir num vácuo. Very often, security sector reform will take place in the context of a peace negotiation or a peace process. Evidentemente que muitas vezes esse processo, né, de reforma vai acontecer num contexto de negociações de paz. Or security sector reform might take place in the context of public sector reform, which is more broad. Ou então, esse processo pode se dar num contexto de reforma do setor público. Finally, security sector reform is often taking place in the context of a strategy to fight poverty or to develop the economy. E muitas vezes essa reforma do setor de segurança se dá em um contexto, né, de desenvolvimento de estratégias de combate e erradicação da pobreza. In other words, security sector reform does not happen by itself alone. Em outras palavras, a reforma do setor de segurança não acontece por si própria. The Secretary General also says that a strategy is required
for implementing a security sector reform process. O secretário-geral de Segurança também afirma que uma estratégia precisa ser desenvolvida, né, para que isso aconteça. This is quite logical. It simply means that the reform process should be explained in a strategy with actors, timelines, budget lines, responsibilities. Então, esse processo ele precisa ser explicado em termos lógicos, né, tem uma lógica, que envolve atores, uma linha de tempo, limites orçamentários, divisão de trabalho, de tarefas. And therefore, the United Nations role is very often to work with the government to develop its strategy for reform. Então, muitas vezes o papel das Nações Unidas é trabalhar com o governo, né, no sentido de organizar essa estratégia. Principle number 8 is that the Secretary General believes that international support for security sector reform should be genuine. O secretário